Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Hora do Conhecimento Ideal, onde a gente traz pessoas aqui para discutirem temas e esses temas relacionados à área da educação. Na semana passada a gente conversou um pouco com o professor Alaércio sobre inteligência artificial, ele trouxe alguns aspectos da tecnologia também, como isso tudo está afetando a área da educação. E hoje nós estamos aqui com a professora Jordana Kalsen, professora do curso de Psicologia, e a gente vai puxar um pouco da temática para a área das emoções humanas, como tudo isso, a inteligência artificial, a tecnologia, está afetando as nossas emoções. Então a temática de hoje é ansiedade na contemporaneidade. Professora Jordana, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, eu gostaria de saber um pouco de ti, como tudo isso está afetando as nossas relações sociais, humanas? Primeiramente, a gente tem que pensar no tempo que a gente tem destinado ao uso de tecnologias. Né? Essa semana até eu publiquei um post no Instagram falando um pouquinho sobre isso, mais direcionado à infância, mas a gente pode pensar um pouco nisso relacionado à vida adulta. O que gera ansiedade? O excesso de tempo que as pessoas têm dedicado ao uso de telas, seja celular, computador, televisão, mas hoje a gente vê principalmente o uso do celular, que foi muito intensificado com o surgimento da pandemia. Né? Pós-pandemia, a gente vê hoje que os índices de ansiedade estão muito maiores do que a gente tinha antes. A quantidade de pessoas procurando terapia e fazendo uso de medicação aumentou significativamente pós-pandemia. E isso tudo está muito relacionado ao fato de as pessoas ficarem muito tempo das suas vidas vivendo o que a gente chama a vida dos outros, né? A ansiedade está muito relacionada a gente querer algo ou planejar algo muito antecipadamente ou desejar alguma coisa que muitas vezes não está ao nosso controle. E é justamente isso que as telas nos proporcionam. Vidas, experiências, uma forma de viver que muitas vezes está muito além daquilo que está na nossa realidade. E aí a pessoa fica olhando aquilo, vendo aquilo, imaginando e não conseguindo atingir um objetivo imaginário. Será que a gente pode dizer então que essa comparação que a gente vê no dia a dia ali do Instagram acaba gerando uma ansiedade porque eu queria estar fazendo aquilo ou eu reflito mais sobre a minha vida? Eu acho que tem os dois aspectos. Nos leva a refletir sobre a nossa vida e às vezes criar uma falsa ideia de frustração ou uma sensação real de frustração, porque embora se fale muito sobre isso, se escreva muito sobre isso, as pessoas parecem que esquecem que muito daquilo que a gente vê nas redes sociais não é verdade. São coisas que são construídas para serem colocadas ali, justamente para vender, para se criar uma imagem, muitas vezes para criar desejo, criar necessidade, que a gente fala, e consegue criar necessidade, porque, por exemplo, a gente ter o último celular que foi lançado, sei lá, ano passado, esse ano, isso não é uma necessidade real, isso é uma necessidade criada. Se a gente for olhar o que a mídia traz com relação a isso, quando é lançado alguns produtos, hoje se criam filas gigantescas nas lojas. Isso são necessidades criadas e que as pessoas buscam viver, muitas vezes, uma vida que não diz respeito à vida delas. E isso é um fator muito ansiogênico, porque eu fico buscando uma coisa, um ideal
que é um ideal que muitas vezes não é um ideal vivido nem pela aquela pessoa que está me vendendo aquilo. E é uma busca incessante, né? Uma busca que a gente falou incessante. na semana passada que a própria inteligência artificial, um dos pontos negativos é que ela fica o tempo inteiro criando desejos também. Isso aí, impulsionando essa ansiedade. Eu gostaria, prof, que como você é da área da ciência, dessa parte do cérebro que gera ansiedade, também me parece que um pouco, eu queria que tu distinguisse o que é mesmo ansiedade patológica dessa, que tem também uma ansiedade da moda, me parece. Isso é bem importante falar, assim, porque se fala muito em ansiedade hoje, mas as pessoas não... Ansiedade ela é um sentimento natural do ser humano. Todo mundo é ansioso ou fica ansioso em algum momento da vida. E isso é importante, porque senão a gente ia se colocar em situações... a gente pode fazer um comparativo com o medo. O medo, ele serve para nos proteger de algumas situações. A ansiedade também pode nos proteger de situações inadequadas. Ela passa a ser patológica a partir do momento que essa ansiedade começa a comprometer a minha qualidade de vida. Eu tenho uma qualidade de sono ruim, eu me alimento mal, ou eu como muito, ou eu não como por causa da ansiedade. Eu começo a ter sintomas físicos relacionados à ansiedade, sudorese, taquicardia. Eu não consigo falar em virtude da minha ansiedade, ou eu falo demais em virtude da minha ansiedade. Então, a ansiedade, ela se torna patológica quando ela começa a trazer prejuízos para a vida cotidiana da pessoa. Ficar ansioso de vez em quando, ou ficar ansioso frente a algumas situações, não é patológico, isso é esperado. Por exemplo, diante de uma situação de perda, diante de uma situação avaliativa, a entrevista de emprego, por exemplo, é uma situação onde naturalmente a gente fica ansioso. O que não pode acontecer é eu travar na frente do entrevistador e não conseguir falar por causa da minha ansiedade. Aí essa ansiedade já está me trazendo um prejuízo. Mas ela é algo inerente ao ser humano. Eu tenho como identificar se eu sou um ansioso patológico ou um ansioso só de circunstâncias? Principalmente quando se tu vai conseguir identificar isso se você conseguir fazer uma avaliação da tua vida e das tuas relações. Tem pessoas que não conseguem fazer isso. Tem pessoas que os outros apontam e ele não consegue ver. Então, nem todo mundo consegue identificar isso. Mas uma forma que a gente pode analisar isso ou tentar fazer uma autoanálise é pensando como que eu lido com as situações que são difíceis para mim. Então vamos tirar a palavra ansiedade de lado. Vamos falar em situações difíceis. Como que eu lido com uma frustração? Eu encaro ou eu saio correndo? Eu aceito ou eu nego? Né? Como que eu lido com uma situação difícil, onde eu tenho que tomar uma decisão rápida? Eu consigo fazer isso ou eu normalmente busco alguém para fazer isso para mim? Então, como que eu me vejo em situações que são difíceis para mim? Então, essa é uma das formas da gente avaliar o quanto a nossa ansiedade está influenciando na nossa qualidade de vida. Tem pessoas que são profissionais maravilhosos, são extremamente competentes, mas eles não conseguem se desenvolver profissionalmente em virtude da sua ansiedade. O que me chama a atenção na área da educação é uma ansiedade normal seria uma apresentação de TCC, alguma coisa desse tipo. Uhum. O que está me preocupando na área da educação são as crianças, né? Que elas estão a gente vive uma sociedade um pouco acelerada. Eu gostaria de deixar no ar essa questão da ansiedade nas crianças para a gente continuar esse papo num outro momento. O que tu acha, prof? Podemos falar. Eu posso deixar uma dica já para as pessoas, quem quiser assistir. Tem 2 documentários que são muito bons, que falam com relação a isso, que é O Começo da Vida, o 1 e agora tem o 2. O 2, ele vai abordar mais essa questão da ansiedade, porque ele traz a importância
do contato, por exemplo, com a natureza, das coisas simples, assim, da vida. E eu avalio, bem rapidamente, assim, eu sei que o nosso tempo tá se esgotando, que um dos fatores que intensificou muito os sintomas de ansiedade é o fato de nós estarmos perdendo o contato com as coisas simples da vida. Onde que a gente encontra esses documentários? No YouTube. Tem no YouTube. Os dois tem no YouTube ou no YouTube do Instituto Alana e também no Netflix, está disponível. Muito obrigado então, prof. Eu sei que aqui é só um bate-papo rápido sobre temas gerais aqui de conhecimento, sobre as diversas áreas. A gente vai estar trazendo com certeza mais profissionais aí da área da psicologia para nós entendermos um pouco os processos sociais na atualidade. E ficam as dicas aí da professora Jordana, assistam os documentários. Toda semana a gente vai estar aqui discutindo sobre algum tema relacionado à educação. E também dicas aí para vocês assistirem aí nas redes sociais, nas plataformas de streaming. Até semana que vem, deixem os seus comentários aí, sugerindo temáticas, críticas, sugestões aí que vocês quiserem fazer para o nosso Hora do Conhecimento. Um abraço e até a próxima semana. Tchau, pessoal!